Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cíntia Santos e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um kit de fraldinhas de boca. A gente vai aprender a fazer a fraldinha e também essa embalagem que ficou muito fofinha. Vamos lá? Para fazermos a nossa fraldinha, a gente vai precisar de um pedaço da fralda. Essa fralda, ela vem com 75 por 75 aproximadamente. Então, você vai cortar ela em 4 e você vai ter um quadrado de 35 por 35. Duas faixinhas, tá? Combinando entre si. Uma de 9 centímetros pela largura que você obteve, que seria 35, 36 aproximadamente, né? E uma faixinha de 3 centímetros com a mesma medida. Vamos começar pelas faixinhas, tá? A faixinha mais fininha eu passei no ferro ao meio. Nós vamos costurar ela aqui na parte de cima do nosso tecidinho, que é onde vai ficar o detalhe, tá bom? Passa uma costura. Aqui nós vamos fazer uma costurinha de pé de máquina, tá? O pé da minha máquina tem meio centímetro. Então, você coloca no seu meio centímetro ou faz um pé de máquina normal, que é 0,75, que também fica bom. Agora, a gente vai abrir aqui, levantar nessa parte de cima que a gente fez, que é o detalhe. Vou dar uma vincadinha aqui e vou passar no ferro. Agora, você pega aqui a fralda, tá vendo aqui o meu barradinho já está passado. Eu vou colocar de frente com a fraldinha. A fraldinha não tem lado certo, né? Mas aí você posiciona onde você achar melhor, tá? Alinha o barradinho, né, com a fralda. E nós vamos passar uma costurinha de segurança, tá? Uma costurinha simples, só pra deixar todo mundo juntinho. Feito isso, a gente já tá aqui com a costurinha bem feita. Nós vamos trazer o barradinho aqui pra frente, né? Que é assim que ele vai ficar na fraldinha. Vou aqui abrir um pouquinho a costura, não abrir a costura, mas vou tombar ela de uma maneira que ela fique mais retinha. E eu vinco aqui com a pontinha da unha, tá? E agora, acerto direitinho, do jeitinho que ela vai ficar. E vou passar ela no ferro, tá? Pra deixar bem certinho. Já passei ela no ferro, tá vendo que ficou bem certinha? Agora eu vou abrir e vou passar uma costurinha, tá? Essa costurinha só aqui embaixo, pela parte da frente. Pode ver que eu vou costurar na fralda, tá? Mas é uma costurinha bem na beiradinha, tá? Seria meio do pé de máquina, tanto do meu de meio centímetro quanto do seu de 0,75, tá? É só pra gente deixar uma costura mais reforçada. Retrocesso no começo e no final sempre. Já costuradinho, tá? Agora eu acerto direitinho aqui e eu vou passar uma costurinha, duas costurinhas na verdade. Uma no barradinho e uma no detalhe, tá? Então, eu vou prender aqui com alfinete, pra isso não sair do lugar, porque quem trabalha com fralda sabe que ela dá uma sambadinha, né? Então, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, na parte do barradinho colorido. E vou depois dar mais uma costurinha lá no detalhe, né, daquele detalhezinho dos 3 centímetros. Agora, eu vou alinhar aqui a minha fralda com o barradinho, né? Então, o que tiver sobrando, a gente retira. Já fiz aqui o corte, tá? E agora, nós vamos embanhar em toda a volta, né? Menos na parte de baixo, que já tá tudo certinho, tá? Dei um zoom aqui pra você tentar ver melhor. Agora, eu vou dobrar pra dentro 1 centímetro e depois eu vou dobrar de novo. E é assim, gente, a olho mesmo. Não se preocupe com medida, tá? Porque quando você estiver costurando, você já sente ali mais ou menos a distância que ela tem que ter. Então, você não se preocupe que não vai ficar torto, não vai ficar errado, tá? Se você quiser marcar com uma canetinha que apaga o ferro, se você se sentir mais segurança assim, não tem problema, tá? Faça como você tá acostumada ou como você preferir. Eu já não faço mais assim, eu já vou lá, dobro mesmo a olho
1 centímetro, depois mais um, já dobro e costuro, tá? Esse é o meu jeito de fazer, mas se você achar que tem que marcar, não tem problema nenhum. Faça como você se sente mais confortável, tá? Aí eu retiro aqui o excesso, porque como é fralda, ela dá uma esticadinha, uma leve esticadinha. Então eu corto o que sobrou e tá tudo certo, gente. É uma costura muito tranquila, bem de boas para fazer. Você não precisa ficar se preocupando se vai ficar errado, porque não tem jeito errado para fazer, tá bom? Nem certo, nem errado. Você vai fazer e ela vai ficar linda e é isso que importa. Fraldinha pronta, limpinha, tirei todas as linhas e ela tá prontinha, tá? Agora eu vou dobrar essa fraldinha do jeito que eu quero apresentar para minha cliente, tá bom? Mas esse é o jeito que eu dobro. Você não precisa fazer exatamente como eu faço, tá? Fica super à vontade para fazer como você preferir, tá? Eu dobro ele desse jeitinho que vocês vão observar, porque eu não quero que apareça, sabe, essas bordinhas aqui. Então, por isso que eu dobro desse jeito. Mas fica super à vontade para dobrar do seu jeito, tá bom? Você vai deixar ele do tamanho que você quiser, tá? Você pode montar kit com 1, 2, 3, 4 fraldinhas. Quantas você achar que tá ok pro seu cliente, tá bom? Aqui coloquei uma bem do ladinho da outra, que é assim que ela vai ficar na embalagem. E eu tô medindo aqui o comprimento e a altura, tá? E a largura, tá? O meu comprimento deu 17 e de largura deu 16 centímetros. Essa medida que vai dar aí no teu, não vai dar exatamente assim aqui no meio, mas vai sair lá no seu, que você vai usar para fazer a embalagem, tá? Então, o de largura para mim deu 16, então eu vou acrescentar mais 3 centímetros, que é para ter a imagem para a gente poder colocar o viés, tá? Para fazer o acabamento e ficar bonitinho. Já na altura, olha aqui, ó. Meu deu 17. Então, 17 mais 17 dá 35 centímetros. E aí, eu acrescentei mais 2. Então, eu fiquei com 37 centímetros. Então, é assim que você vai fazer. Você vai ver quanto que deu aí as tuas fraldinhas dobradas, tá? Vai fazer vezes 2 e vai acrescentar mais 2 centímetros, né? Porque são as margens, né? Que seria a dobrinha aí, que é onde a gente vai encaixar as fraldinhas, né? A gente vai colocar as fraldinhas dentro, tá? E esse espacinho que tá sobrando aí é onde a gente vai colocar o zíper, tá bom? Agora a gente vai lá pra máquina pra colocar o zíper. Eu tô aqui com o viés, é o viés industrial, tá? É aquele largo, tá? Que eu uso o zíper largo, então o viés eu uso largo também, tá? Eu vou colocar aqui na bordinha do meu plástico, tá? Na parte mais estreita. Aí vai depender do seu, da largura que você fez, tá bom? O seu case. Mas você vai saber onde é que você vai colocar o zíper, tá? Então é ali que você vai colocar. Eu vou costurar bem aqui na beiradinha, tá? Frente do viés com a frente do plástico, né? Só para você ter uma noção aí de que é frente com frente. Agora eu vou dobrar o meu viés exatamente na largura dele, tá? Eu vou dobrar ele ao meio. Eu não vou dobrar ele para frente, eu não vou passar ele mais para cima, não. Eu vou dobrar exatamente ao meio, ele vai ficar bem ao meio, tá? E é aqui que eu vou encaixar o meu zíper, tá? Nessa sobrinha que ficou aqui, tá? Nesse vãozinho, ó. Tá? Aqui tá o viés aberto e ali dentro, tá? Eu vou abraçar com o zíper o viés, tá bom? E o plástico, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar com um acabamento mais bonitinho, tá? Aí não fica parecendo plástico. Aí eu venho aqui com o meu pezinho de zíper, tá? Vou trocar o pezinho, porque o pé normalzinho, né? Ele é mais largo, então não fica com a costurinha mais estreita. Então, eu tô trocando o pezinho e vou costurar o zíper normalmente, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui mais rente ao dentinho do zíper e depois vou fazer uma outra costurinha na parte de baixo. Mas antes, não vamos esquecer de colocar a etiqueta, tá? Eu tava quase esquecendo, mas não vamos esquecer de colocar a etiqueta, tá? Eu acrescentei ela aqui no cantinho
e vou passar mais uma costurinha. Você quiser colocar o alfinete, coloca, tá? É que eu já tô na máquina, já vou fazendo assim, acho mais fácil, tá bom? Agora eu vou aqui, ó, destacar o meu zíper e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que a gente já colocou o zíper, tá? Dos dois lados, já passamos a costurinha. Agora a gente vai alinhar aqui tudo para poder colocar o cursor do zíper, tá bom? Eu vou colocar aqui, vou prender aqui com nos clipes. Tô deixando bem alinhadinho para não ficar torto na hora da gente colocar o zíper e nem a peça ficar torta. Para colocar o cursor, eu tiro aqui uma pontinha do dentinho do zíper. E vou encaixar o cursor na parte maiorzinha. Eu coloco a maior, desço um pouquinho até a altura do dentinho que ficou, encaixo até ouvir um pequeno cliquezinho e passo o cursor. Tiro ele todo e faço o processo novamente para deixar esse cursor no meio, tá? É chatinho no começo, mas depois a gente acostuma. Agora eu vou alinhar bem aqui. Eu gosto de deixar o zíper assim na parte de cima, sabe? Na parte superior. Mas você pode deixar no meio também, se quiser. Aí você fica à vontade, tá? Alinho direitinho, deixo bem certinho. Dou uma vincadinha aqui, ó. Pra ficar todo mundo bem certinho. Vou colocar aqui o clipezinho pra ele não sair do lugar. Vou cortar os excessos de zíper. E a gente vai começar aqui a preparar pra colocar o acabamento e finalizar a peça. Eu gosto de colocar o viés pela parte das costas. Eu costuro pelas costas e rebato ele na frente. Para mim, o acabamento fica mais bonito, tá? Então, eu vou pegar aqui o viés. E aqui no comecinho, eu abraço a bolsinha, sabe? Eu coloco a pontinha, ó, presta atenção. Eu coloco a pontinha para trás, tá? Pra gente fazer um acabamento mais bonitinho. E aí, eu vou pregar o viés normalmente, tá? Onde eu vou colocar o viés aqui na altura da costura, é bem na bordinha aqui dessa dobrinha aqui do viés que fica pra dentro. É ali que eu vou alinhar a costura, tá? E faço a mesma coisa, dobro a pontinha pra dentro, tá vendo? Pro outro lado e finalizo a costura. Retrocesso no começo e no final. Aqui eu troquei o pezinho porque eu tava com o pezinho de zíper ainda. E aí eu preciso trocar pro normal. Agora eu vou passar aqui pra frente, bem com cuidado, né? Vem ajeitando direitinho, tá? E todos esses cantinhos a gente vai dobrar bonitinho pra dentro. Tá vendo? Ó, eu faço tudo com bastante cuidado. Essa parte vai ficar com acabamento bonito, né? Não é porque é de plástico que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Agora é só finalizar a costura, retrocesso no começo e no final. Se der uma engasgadinha, você dá uma ajudinha na máquina, normal, tá? E retrocesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gosto de costurar primeiro pela parte de trás e rebato na frente, tá? Dobro a pontinha pra dentro, passo a costurinha e essa pontinha ali também vai pro outro lado. Pra dentro, tanto faz. Passo pra frente aqui, o viés, dobro com cuidado e costuro aqui, tá? Vendo que eu faço com cuidado, por isso que às vezes demora um pouquinho, mas é porque a gente tem que fazer com cuidado mesmo, tá? Retrocesso no começo e no final e a peça tá finalizada. Estamos aí com o nosso case prontinho. Agora que a nossa peça tá finalizada, né? Eu vou abrir aqui o zíper e vou agora ajeitar as minhas fraldinhas. Aí vocês podem observar que ela vai ficar bem do tamaninho mesmo das minhas fraldinhas. E é isso mesmo, exatamente o que eu queria. Porque ela vai ficar uma embalagem exatamente do tamanho da fralda. Eu acho que fica tão bonitinho desse jeito. E olha que fofo. Aí você ajeita com carinho, com cuidado, tá?
e vai ficar muito bonitinho. Acho que é uma peça bem vendável, com certeza vai ser sucesso aí também. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão de peça, alguma técnica que você queira aprender aqui comigo, deixa aqui nos comentários que ele pode ser sim a nossa próxima aula. Não se esquece de deixar o joinha aí para fortalecer a nossa amizade. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e me segue lá no Insta, @CintiaSantosPet. Até a próxima. Beijo!